Teleaula Parnamirim. Olá, galerinha! Mais uma vez, trazemos para vocês aquela nossa aula gostosa de matemática. E dessa vez, como eu falei para vocês, né? Se na aula passada nós vimos a parte de porcentagem, a porcentagem ela dá uma base, né, para outros conteúdos. E agora nós vamos ver juro simples e juro composto. Agora, é claro, como você já me conhece, né, meu nome é Francisco José, mas para aqueles que estão vendo também a primeira vez, pode chamar Professor FJ. E é claro, como tem no material de estudo de vocês essa parte de juro, nós vamos trabalhar aqui e dar uma ideia, né, bem legal para que vocês possam acompanhar. Nesse momento eu peço que vocês, né, desliguem alguns outros equipamentos que estejam perto de vocês, mas deixa a TV aí ligadinha, para que você possa acompanhar e não perder nenhum detalhe de nossa aula. Então vamos lá ao que mais interessa aí, que é o nosso conhecimento. E na aula anterior, vocês devem lembrar desse probleminho, né? Deve ter visto esse probleminha. O salário de José era R$ 1.200 por mês. Ele foi promovido, obtendo um aumento de 9% no salário. Qual o novo salário de José? E eu falei para vocês a questão da porcentagem, né, de um valor específico. Vocês devem lembrar. Espero que vocês tenham tentado aí resolver para saber de fato qual a resposta correta. E ainda coloquei, né, as alternativas para você marcar. Será que é a letra A, B, C ou D? Então vamos lá, vamos resolver. Gente, dessa vez eu não vou usar a regra de 3. Ah, professor, mas o senhor ensinou na aula passada. Certo, gente, mas tem outros métodos. Então quero também que você aprenda outras maneiras. Mas se você fez por regra de 3, não tem problema. Vai chegar ao mesmo resultado. Então vamos lá. Nesse caso, como eu quero 9% de um valor específico, 9% eu posso escrever como 9 sobre 100. Não posso? Ou seja, pegando a porcentagem e transformando em fração. Processo inverso do que vocês viram na aula anterior. Então, esses 9% eu também posso escrever como sendo 0,09, dividindo 9 pelo 100. E aí, onde é que eu vou aplicar esse 0,09? Eu vou pegar esse 0,09 e vou multiplicar pelos 1.200. E pode fazer assim? Pode, gente, não tem problema. Como é a porcentagem de um valor específico, você pode pegar essa porcentagem, que é o 9%, transformar ele em número decimal e multiplicar pelo total, que você quer saber a porcentagem dele. Então, 0,09 vezes 1.200 vai dar 108. E aí, olha como é interessante. Esse 108, gente, é o aumento que vai ter do salário de José. Como vai ser o aumento, eu vou pegar os 1.200 que ele já recebia, mais os 108, ficou 1.308. Facilmente encontramos a resposta, que é a letra C de casa. Ok, gente? Tranquilinho aí? Deu para acertar? Né? Confio aí que vocês, né, devem ter tentado fazer esse cálculo. Agora, vamos passar, né, para juro simples. Tem relação com porcentagem? Tem também, gente. Bem estreita com a parte de porcentagem. E veja bem, ó, vou começar com um exemplo. Fábio pediu um empréstimo de R$ 1.000 a um amigo a taxa de juros simples de 2% ao mês. Coloquei lá embaixo, gente, a página do livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar, né, a página do livro A Conquista da Matemática, né, do 9º ano. Na página 176 vem tratando aí desse assunto. Fique à vontade para pegar o seu livro e acompanhar também. Então, como eu dizia, né, a taxa de juros simples de 2% ao mês. Depois de 3 meses, ele pagou seu amigo. Que quantia Fábio teve que dar a seu amigo? Então aí, gente, só para iniciar a nossa conversa de juros simples, a gente já coloca esse exemplo de cara. É claro que, como talvez seja a primeira vez que vocês vejam esse assunto, talvez se admire, mas 2%. Ó, você pode pegar 2% e, como você já viu porcentagem, aplicar em cima dos 1.000. Então vamos fazer devagarzinho esse problema. Juro ao final do primeiro mês. Eu vou chamar de J1, juro 1. Ou seja, o 2% em cima de 1.000. Mostrei para vocês no exemplo anterior, ó, que 2% eu posso transformar o quê? Em 0,02, como eu fiz lá com 0,09.
vezes 1.000. E 0,02 vezes 1.000 dá 20. Então, esse juro, ou seja, o valor do juro, vai ser R$ 20 ao final do primeiro mês. Aí, ao final do segundo mês, vai ter o juro também de 2%. Em cima de quem? Dos mesmos 1.000. E aí vai ficar 0,02 vezes 1.000, que também dá 20. E aí, o juro ao final do terceiro mês. Aí eu chamei de J3. E aí, no caso, vai ser 2% em cima dos 1.000, que também vai dar R$ 20. Observe bem que o juro foi o mesmo nos 3 meses. Ou seja, uma característica do juro simples ele é aplicado sobre o valor inicial, que a gente chama de capital, né, o capital inicial dos R$ 1.000. Por isso que o juro está sendo o mesmo nos 3 meses. Lógico, gente, que hoje no comércio, né, na parte financeira, a parte bancária, não se usa esses juros. Mas como tem no material de estudo de vocês, e vocês também podem fazer em avaliações externas, é interessante que vocês saibam o que significa esse juro simples, ok? Então, no caso, o juro vai ser o juro 1, ou seja, o juro total vai ser o juro 1, mais o juro 2, mais o juro 3. Ou seja, eu vou pegar 0,02 aplicado em 1.000, ou seja, 2% em cima de 1.000, mais 2% em cima de 1.000, mais 2% em cima de 1.000. E aí, esse 0,02, eu posso também colocar aqui o 1.000 em evidência. E ele vai multiplicar por 0,02 aí 3 vezes. Ou seja, esse juro vai ficar nesse esqueminha. 1.000, que é o capital inicial, 0,02, que nós chamamos de taxa unitária, ou seja, a porcentagem transformada em notação decimal, multiplicada pelo tempo, que é esse 3. E aí a gente pode sintetizar, né? E eu queria que você prestasse bem atenção nesse quadrinho aí, onde os juros vai ser o capital, que é esse C, que multiplica a taxa, ou seja, o juro vai ser capital, que é o C, vezes a taxa, que aqui no caso é esse 0,02, ou seja, percentual transformado em número decimal, vezes o tempo, que o tempo aqui é 3, porque no caso foram 3 meses. Lógico, né, se a gente for colocar o juro total, vai dar R$ 60, se a gente colocar nessa formazinha aí. Tá bom? Tranquilo aí, gente? Deu para entender aí a parte inicial de juros simples? E lembrando, sempre, né, nós vamos, né, tentar fazer com que eu pedir a vocês que lembrem dessa fórmula, porque vai ajudar vocês também a resolverem outros cálculos. Vamos ver mais exemplos sobre juros simples. Júlio investiu R$ 962 a juros simples, a taxa de 1% ao mês, durante 3 anos e 4 meses. No fim desse tempo, que montante Júlio vai receber? Ele investiu R$ 962. Diz que há juros simples. Deixou claro. Quando não deixa claro que há juros simples, aí é claro que a gente não vai poder aplicar, né, os juros simples. Depois vocês vão ver que são juros compostos. Nesse caso, como é juros simples, o que é que a gente tem que notar? Eu tenho uma formulazinha. J é igual a C vezes I vezes T, ou seja, CIT. E quem vai ser esses valores? Vamos ver. Eu tenho aí CIT. O capital é os R$ 962, o valor que ele aplicou, ele investiu. Nós temos a taxa, que é em percentual 1%, e no caso tem que lembrar, é 1% ao mês. Veja o período que vai ser bem importante. Daqui a pouco eu digo por quê. E esse 1% é 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é 0,01. Ou seja, dividindo 1 por 100. O que é que está faltando? Eu já tenho o capital, eu já tenho a taxa, falta o tempo. O tempo, gente, é 3 anos e 4 meses. Que eu já vou deixar bonitinho para vocês como 40 meses. Por que, professor, 40 meses? Não deixa 3 anos e 4 meses. Porque olha que a taxa, né, que é 1% ao mês. Então, o período, né, que representa a taxa e o tempo deve estar com a mesma
né, com o mesmo valor. Ou seja, se o período, né, ali da taxa é mês, o período do tempo também deve ser mês. A gente chama que eles devem ficar o quê? Compatibilizados. O tempo e a taxa. Ou seja, representando o mesmo período de tempo. Desculpe. Então, gente, aqui nós temos os dados que precisamos para resolver a questão. Então, o juro ali vai ficar 962, que é o capital que foi aplicado, vezes a taxa, que transformando em taxa unitária vai ficar 0,01, vezes o tempo, que é os 40. Nesse caso, ao fazermos o produto ali de 962 por 0,01, obtemos 9,62 e vezes o 40, nós vamos obter um juro de R$ 384,80. Lógico, aí é juro simples. E como fazer agora, professor, para responder? Olha, no fim desse tempo, olha a pergunta. Que montante Júlio vai receber? Gente, esses 384,80 é apenas o juro. Ou seja, os juros daquilo que ele aplicou. Mas como eu quero o total, eu quero o montante é o capital mais os juros obtidos. Então, nesse caso, eu tenho que o montante vai ser 962, que era o capital inicial, mais o juro que eu obtive lá pela formulazinha de juros simples, e obtenho o total de R$ 1.346,80. Então, a alternativa correta é letra D, ditado. Ok, gente? Deu para entender? Mas não se preocupe não, a gente vai ter mais exemplos para que você entenda melhor, né? E vamos partir para o próximo exemplo, que também trata de juros simples. Juliana aplicou R$ 820 a taxa de juros simples mensal de 8%. Depois de quanto tempo esta aplicação produz um juro de R$ 459,20? Nesse caso, nós vamos fazer o seguinte. Preste bem atenção aí ao detalhe da questão. Ele dá juros simples mensal de 8%, ok? E ele quer saber depois de quanto tempo, ou seja, na nossa formulazinha, ele quer o T. Produz um juro de R$ 459,20. Aí tem os tempos aqui, ó, das alternativas de A a D, e vamos encontrar. O que que nós vamos aplicar aí? Nós vamos aplicar a mesma fórmula de juros simples. C vezes I vezes T. E aí, eu conheço alguns camaradas aqui. Não conheço? Eu conheço que o capital é de R$ 820, ou seja, o valor que ela aplicou. Eu conheço também a taxa, que a taxa foi de 8% ao mês. Não vai ter problema, porque o tempo que ele está dando aqui, ó, nas alternativas, também são meses. Então, pode deixar ao mês ali a taxa sem problema. Ou seja, se fosse o tempo em ano, aí eu podia tentar transformar a taxa anual, ok? Ou se a taxa, né? Desculpe, se o tempo aqui fosse em ano, podia tentar transformar a taxa anual. Se a taxa lá fosse anual, podia também tentar transformar a taxa em mensal para que fosse compatível o tempo que representa a taxa e o tempo real que vai ficar aplicado esse valor. Então, nesse caso, eu tenho mais alguma coisinha aí, não tem? Tem o juro, que é de R$ 459,20. Não é o tempo que eu estou atrás, estou procurando. Então, nesse caso, eu vou aplicar esses dados lá na nossa fórmula. Como assim? Aonde tem juro, eu coloquei 459,20. Aonde tem o capital, coloquei 820. Aonde tem a taxa, coloquei 0,08, ou seja, é o 8% de forma unitária, vezes o T. Ok até aí? Então, eu quero procurar o T. E aí, quando eu trabalho com equações, eu vou multiplicar logo aqueles valores que estão lá, ó, 820 vezes 0,08, que dá 65,60. E como eu quero o T, eu posso isolar o T, né, dividindo o 459,20 por 65,60, que estava lá multiplicando no segundo membro.
ok? E ao fazer essa divisão, eu obtenho 7, eu coloquei já o M, para representar os 7 meses, né, que esse capital deve ficar aplicado para que produza um juro de R$ 459,20. Lógico, gente, eu fiz uma questão onde pedi o montante, com os juros e o capital eu consigo o montante. Fiz essa questão agora que requer o tempo, mas também pode ter questão que requer o quê? A taxa. Depende dos dados que o problema nos fornecer. Tranquilo até aí? Ok? Agora vamos passar para a segunda parte da nossa aula de hoje. Está registrado precisamente na página 177 do seu material, que é a parte de juro composto. Já que a gente está falando de juros, nós vamos trabalhar com juro composto também. Ao aplicar R$100, olha outro exemplo, a juro composto, a taxa de 10% ao mês, agora vocês vão perceber a diferença sutil, durante 3 meses, qual o montante obtido ao final desse período? Lembre, lá eu tinha R$1.000, né, quando trabalhava com juros simples, aplicado também a 3 meses, como ele ficou. Agora, observe esse detalhe aqui, ó. Juro ao final do primeiro mês, então chamei também de J1, 10% aplicado em cima de 100 é 0,1 vezes 100, que dá R$10. Ok até aí? Está bem parecido aí com juros simples, né? A mudança vem aqui, ó. O montante ao final do primeiro mês vai ficar 100, que eu estou chamando de M1, né? Mais 10, que dá 110. O juro ao final do segundo mês vai ser 10%, não em cima dos 100. Veja, se fosse juros simples, essa porcentagem ainda ia incidir em cima dos 100. Como é juro composto, ou seja, é o juro real que o comércio, que as instituições bancárias hoje trabalham, é esse juro aí, ó. 10% de 110 vai ser 0,1 de 110, que vai dar R$11. Veja que o juro 2 já é diferente do juro 1. E o montante 2 também vai mudar. Ó. O montante 2 vai ser os 110, que já tinha antes, mais os 11 agora que rendeu de juro, vai ficar 121. E agora, o juro ao final do terceiro mês vai ficar J3 igual a 10% agora de quem? De 121. Não é mais nem dos 100, nem dos 110, agora é de 121. Que vai ser 0,1 que multiplica os 121, que vai dar 12,10. Nesse caso, o montante ao final do terceiro mês vai ser R$ 133,10. Se fosse juros simples, era só R$ 130, porque ia subir R$10 a cada mês. Veja a diferença que existe entre juros simples e juro composto. Agora, nós vamos fazer aqui para montar a fórmula de como achar esses montantes se tratando de juro composto. Aí eu tenho N1 é 1,1 vezes 100, ou seja, eu peguei a taxa, né, de 1%, estou aplicando em cima do valor que eu tenho inicialmente. Depois, o montante 2, aí eu pego 1,1 vezes 1,1 vezes 100. Ou seja, é como se eu pegasse 1,1 ao quadrado vezes 100. O montante 3 é 1,1 vezes 1. Professor, de onde é que vem esse 1,1? É justamente o valor que eu tinha, que podemos representar por este 1, adicionado à porcentagem aplicada, que era 0,1, ou seja, os 10%. E aí eu multiplico sempre pelo valor inicial, que é o capital. Só que para eu multiplicar, eu tenho que multiplicar essa taxa, ela por ela mesma. Por isso que a gente fazendo assim, a gente consegue, né, o montante final de juro composto, né, aplicado ao capital inicial, e eu posso sintetizar assim, ó, o montante, né, de acordo com a quantidade do tempo, que aqui, lá o tempo era com T, aqui a gente está usando o tempo com N, aí o capital permanece como sendo C, 1 mais I, ou seja, 1 somado com a taxa, elevado ao N, que é o tempo, ok? Então, gente, só para sintetizar a nossa questão de juro composto. E aí, para melhorar o entendimento de vocês, vamos fazer aqui exemplo também.
Durante o semestre, Maria aplicou a juro composto a quantia de R$ 50.000, a taxa de 0,2% ao mês. Eita, professor, agora vai para o negócio de vírgula? Não se preocupe, a gente vai se acostumar a trabalhar com essa ideia também. Qual o rendimento dessa aplicação ao final do período considerado? Ou seja, eu vou pegar aí o montante, que é aquela formulazinha de capital que multiplica 1 mais I elevado a N. E aí, dessa fórmula, quem é que eu tenho? Capital, que é de 50 mil. Lá em cima, a quantia foi de R$ 50.000. Depois, pego a taxa, que é 0,2% ao mês. Lembre que esse tempo é interessante você saber. Que vai dar 0,2 dividido por 100, que é 0,002. Só dividir 0,2 por 100, viu, gente? E aí, o tempo, que aqui está chamado de N, é um semestre, mas eu não posso deixar como um semestre. Um semestre eu sei que representa quantos meses? 6 meses. Então, estou vendo ó, que o tempo está aqui em mês, está compatível com a taxa, que também está em mês. Aí, beleza. Dá para fazer o trabalho ou o problema bem direitinho. E aí é só aplicar agora, gente, naquela fórmula. Como fazer isso? Montante vai ser 50 mil, que multiplica 1 mais 0,002 elevado a sexta. Eita, professor, o cálculo vai ficar grande. Você pode fazer o uso de uma calculadora aí por perto para lhe ajudar. No entanto, se você também quiser fazer à mão, não tem problema, dá para chegar também no mesmo resultado. Ou seja, é como se eu tivesse aquele valor 1 mais 0,002 elevado à sexta, é multiplicando ele por ele mesmo 6 vezes. E aí, multiplicando ele por ele mesmo 6 vezes, encontramos aquele valor ali aproximadamente, que é 1,01206. E aplicando isso aí, ou seja, multiplicando pelos 50 mil, eu vou obter um montante de 50.603. Mas, professor, a questão não está querendo saber o montante, está querendo saber qual o rendimento dessa aplicação. Mas ela não tinha inicialmente 50 mil? E agora não está com R$50.603? Gente, quando nós aplicamos, seja em caderneta de poupança, seja em algum fundo de investimento, o dinheiro ele vai rendendo a partir de juro composto. Isso é bom, né? É bom, gente, quando você tem aplicado. Mas quando você também vai tomar emprestado, né? Que se puder evitar, melhor ainda, o banco também faz cálculo assim. Por isso que muitas vezes, né, a pessoa que compra no cartão de crédito, né, a pessoa que faz certos financiamentos, ela fica assustada quando fica devendo alguma prestação. Por quê? Porque é juros sobre juro. Aí é o juro composto aplicado, não é o juro simples. Vamos supor que a pessoa devesse R$100 em um produto que comprou. E de repente está lá numa instituição financeira, ela passa um mês sem pagar. Aí aquilo já passa a ser 110. No segundo mês, aí já passa a ser 121, não é 120. Se for 10% aplicado ali. Então tem que ter muito cuidado, né? Melhor, é claro, você ter aplicado e poder evitar os empréstimos aí, que muitas vezes a gente recebe telefonema, né? E aquela parece um incentivo para que você possa tomar dinheiro emprestado. Mas isso as instituições financeiras sabem fazer muito bem e conseguem, né, ganhar dinheiro com essas transações financeiras. Mas voltando à questão, aí eu tenho M igual a 50.603. Então, para que eu possa, né, conseguir saber o rendimento, é só pegar o montante do capital mais os juros. Então, os juros vai ser justamente aí, ó, o que eu vou procurar. Eu substituir o montante por 50.603, o capital por 50 mil, possivelmente você já sabe a resposta. Então, é só subtrair, né, que você vai encontrar os juros como R$603. Ok, gente? Tranquilo? Vamos a mais um exemplo para fixar melhor essas ideias. Ok? Valdir vai abrir uma lan house e para pagar a despesa de locação de equipamentos, com funcionários e outras despesas, fez um empréstimo bancário de R$70.000. Olha só. Esse empréstimo será pago em 2 parcelas mensais iguais, em 30 e 60 dias, com incidência de juros compostos de 1%
ao mês. Então, nesse caso, o valor de cada uma das parcelas do empréstimo será em reais de aproximadamente. Gente, nesse caso, nós teremos também aqui juro composto. Mesmo que a questão não falasse, mas qualquer empréstimo e tudo, e o valor que você vai aplicar, se não falar o tipo de juro, é juro composto. Então, quando nós realmente formos fazer uma questão, pode ser que eles apareçam, juro simples ou composto. Mas se não aparecer, já sabe que está se tratando de juro composto. Aí vamos resolver essa situação. Primeiro eu tenho o capital, que ele tomou emprestado aí, né? Porque olha só, juro composto, já lembrou da formulazinha e colocou. Então o capital é de 70 mil reais. Nesse capital de 70 mil reais, o que é que eu tenho mais? Esse empréstimo era pago em 2 parcelas mensais, com a incidência, juros compostos de 1%. Então aí eu tenho 1% ao mês, que é 1 sobre 100, que é 0,01. Tranquilinho, né, gente? E aí eu tenho o tempo, como é de 30 e 60 dias, o tempo vai ser de 2 meses. E como é que nós vamos aplicar isso aí? Primeiro, gente, para eu saber o montante, eu já tenho o capital, já tenho a taxa e já tenho o tempo. Beleza, vamos substituir na fórmula esses 3 valores que nós encontramos. O capital é de 70 mil, o 1 já está ali, a taxa, que é de 1%, é 0,01, tudo isso elevado a 2, que é o tempo de 2 meses. Agora, professor, ficou melhor, né? Elevado a 2 é mais fácil, é só pegar 1,01 vezes 1,01. Isso mesmo. Então vai ficar assim, 70 mil que multiplica 1,0201, elevando aquele valor a 2, ok? Então o montante vai ser R$ 71.407. Mas ele não quer saber o montante, professor. Ele quer saber o valor de cada uma das parcelas. Não vão ser 2 parcelas? Então eu vou pegar o montante e dividir por 2. Então vai ficar com 2 parcelas de R$ 35.703,50, ok? Que é vírgula 5. Tranquilinho, gente, até aí? Deu para entender, né, os passos e os processos que nós fazemos? Agora vocês também querem praticar? Tenho que praticar, viu, gente? No livro aí, A Conquista da Matemática, do 9º ano, a página 178, você vai poder praticar um pouquinho daquilo que nós vimos aqui. Lógico, pode aparecer dificuldades, mas você pode até falar com o seu professor. E se eu for também seu professor, pode mandar mensagens aí para mim, para que a gente possa, né, tentar desenrolar esses problemas aí dessa página. Mas será muito bom você, depois de ver a aula, poder praticar aquilo que nós aprendemos, certo? O mais, né? Eu desejo a todos que fiquem com Deus. Um abraço do vosso professor FJ e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.